Olá, visionários! Mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam e deixem um like. Compartilhe a informação caso goste, fique à vontade na seção dos comentários, como sempre. O tema do nosso vídeo é o poder da oratória. É interessante essa informação aqui que eu quero trazer para você. O que é oratória? Basicamente, oratória é a arte de falar bem em público de forma eloquente, sendo uma forma específica de comunicação. Ou seja, você falar bem em público, de forma que transmite as emoções necessárias para o seu ouvinte, é considerado oratória. Qual é o poder da oratória? Então, é o que nós vamos analisar aqui nesse vídeo. Vamos ver algumas coisas que podem ajudar você a ter uma boa oratória. Quero passar a informação o seguinte: esse vídeo não é editado. Eu quero parecer mais natural possível e quando você edita um vídeo acaba tirando fragmentos necessários e esses fragmentos são importantes de alguma forma. Se você quer ver um vídeo, ouvir um vídeo, ao mesmo tempo mais editado e dinâmico, eu tenho o meu segundo canal, vou deixar na descrição ou no primeiro comentário o meu canal principal. Eu fiz primeiro aquele canal, depois é que eu fiz isso, eu não estou em erro. Voltando ao nosso tema, o poder da oratória, deixa eu te dizer que uma boa comunicação é um pré-requisito não só para o mercado de trabalho, mas também para a vida pessoal. Então, a oratória não tem a ver só com o mercado profissional, mas também na vida pessoal. Ter uma boa oratória faz toda a diferença. Uma pessoa que domina a oratória transmite credibilidade, expressa ideias com clareza e tem a capacidade de influenciar ou persuadir. Se você é aquele indivíduo que acha que não consegue influenciar outros ou persuadir outros para tomar uma decisão a seu favor, então a oratória é um bom caminho para você dar esses passos, ok? Mas é interessante, há indivíduos que não têm uma boa oratória, mas conseguem fazer a diferença na sociedade. Por exemplo, o Elon Musk não tem uma boa oratória, com base no que nós vamos analisar aqui, não tem uma boa oratória, mas as pessoas prestam atenção no que ele fala, as pessoas gostam dele, as pessoas usam parte dos seus discursos como inspiração. Então, será que se eu não ter a oratória e eu vou ter sucesso? Acredito que não. Não, você precisa ter outros fragmentos. O Elon Musk é alguém que tem resultados acima da média, ok? Ele tem resultado acima da média. Antes dele falar, ele já tinha esses resultados. Então as pessoas praticamente vejam outras coisas no Elon Musk, vejam as coisas que ele é bem sucedido, no dinheiro que ele tem e na visão que ele procura transmitir mesmo sem falar. Então não adianta se comparar com alguém, ok? Se você é um indivíduo pobre, se você é um indivíduo que não tem muitos recursos financeiros, ok? Você não é bem visto na sociedade, ter oratória em seu portfólio é muito bom. Por exemplo, o Steve Jobs tinha boa oratória e tinha bons produtos. Vê a dicotomia que existe aqui. Então, ter uma oratória não significa que você vai ter sucesso. É um bom indicativo, é uma boa ajuda para mais em frente, para aquilo que você quer conquistar. Okay? E há indivíduos que não têm oratória, eles acabam puxando a atenção ou ganhando a atenção das pessoas com outros recursos. Então, você, qual deles vais procurar colocar dentro do seu portfólio? Eu te aconselho você a colocar oratória, porque é barato, não custa muito, depende do teu tempo e você se esforçar ao longo da sua jornada como empresário. Atualmente, uma grande parte das áreas exige que o profissional tenha uma boa comunicação. Ele vai lhe ajudar a passar uma mensagem clara, objetiva para grandes grupos e despertar interesse para atrair a atenção do público.
Quais são as principais técnicas de oratória que você pode colocar no seu portfólio? Quais são as ações necessárias de uma boa oratória? Eu vou citar aqui algumas, né? Acredito que são 3 ou 4. A primeira dela tem a ver com a intensidade da voz. A primeira técnica de oratória que você precisa ter atenção é a intensidade da voz. Falar um tom muito baixo é uma característica muito comum para pessoas tímidas. Se você tem um tom muito baixo, alô, boa tarde, não sei o quê, demonstra ser sinais de timidez. Nesses casos, a solução é que a pessoa treine a voz para que consiga atingir um tom de voz considerado bom. Isso não significa que você deve falar alto demais e muito menos gritar. Okay? Não significa isso. Significa que você tem que achar um tom de voz considerado bom. Bom para ti, você se sinta confortável com aquilo, e bom também para as pessoas que vão te ouvir. Ok? Ajuste o volume da sua voz. Eu normalmente, às vezes, nesses áudios, a minha voz aumenta devido aos equipamentos que eu uso. Assim, quando acertar os equipamentos, então vou manter aquela minha base de voz. Tem momentos que eu tenho que gritar, porque da forma que eu gravei um vídeo, não é que eu vou gravar o outro. Então, são essas necessidades que eu encontro. Mas no meu dia a dia, eu procuro manter uma voz considerada bom numa linha horizontal. Não numa linha que, tipo, aqueles batimentos cardíacos daquelas máquinas, né? Pim, 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 pim. Não. Procuro manter de uma forma horizontal. O segundo aspecto tem a ver com a dicção. A dicção é a forma como você pronuncia as palavras. Como você pronuncia as palavras. Esse é um aspecto que precisa ter um caráter muito especial. Eu vejo que na oratória, a dicção é a coisa mais complexa, porque você vai acabar usando outros mecanismos. Por exemplo, eu tenho melhorado a minha dicção. Estou pronunciando melhor as minhas palavras. Olha agora, estou a falar de oratória e é o momento que eu estou a broar, o momento que eu estou a errar mais, acontece. Então, por quê? Porque eu tenho uma deficiência que já quero falar aquilo que eu pensei e às vezes estou pensando uma outra coisa que eu quero falar. Então, isso às vezes atrapalha nas pronúncias. Com a dicção ajuda ter aquelas pausas necessárias na boca, ter aquela pausa na leitura, ter aquele... Eu vejo que na dicção o aspecto principal que você deve ter atenção tem a ver com a gramática, entender bem alguns recursos de língua portuguesa. Se você tem um português do Brasil, se você tem um português de Portugal, é necessário entender bem essas linguagens. Por exemplo, eu gosto muito do português do Brasil e na minha localidade se fala muito do português de Portugal. Eu às vezes entro em choque. Por exemplo, ponderando, eu uso mais, esse é um termo brasileiro, ponderando, em Portugal é ponderar. Eu gosto mais do ponderando, tenho aquela emoção. Então, eu às vezes tenho essa debilidade, mas é preciso entender a sua dicção para expressar bem as palavras. Estou a ler alguns conteúdos de português de Portugal bastante interessante. Por exemplo, a gramática é um dos mecanismos que eu estou a ler para poder melhorar. E tem momentos que eu procuro ter uma oratória bastante considerável, boa. Ao gravar um vídeo e ao conversar com um potencial cliente, ao conversar com outros seres, é totalmente diferente. Meio que eu tenho uma personagem. Aqui eu procuro ter uma oratória ou uma dicção muito... Epá, tanto faz. Mas em outros fóruns procuro aí manter o equilíbrio. O terceiro aspecto de você ter uma boa dicção... olha, já que eu me perdeu. O terceiro aspecto para você ter uma boa oratória é a gesticulação, ou seja, o uso de gestos. Acho que essa é uma das coisas mais fáceis para as pessoas. É importante saber o que fazer com o nosso corpo enquanto falamos. Afinal, ele também se comunica com as outras pessoas.
A gesticulação, eu acho que essa é, para mim, a mais fácil de todas. Eu sou um indivíduo que estou a gesticular. Nesse preciso momento, eu estou a gesticular. Okay? Estou a usar os gestos para poder falar. Mesmo você não vendo. Eu gosto. Então, eu vejo que é uma questão muito fácil para os indivíduos. Cada situação exigirá uma postura. Mas existe um conselho ótimo para apresentar-se de forma mais tranquila. Observe a postura em momentos com amigos e família. Assim você pode reproduzi-lo em momentos de nervosismo ou estresse, claro, com muita cautela. Isso quer dizer o quê? Procure ver como as outras pessoas usam gestos. E se você estiver nervoso ou não estiveres assim tão convicto no que queres falar, replica os gestos dessas mesmas pessoas. Ok? Vai passar uma mensagem no subconsciente dessa pessoa que você é amigo, que você conhece. Já aconteceu isso comigo. Eu às vezes replico os gestos das outras pessoas, mesmo quando eu não tenho convicção ou clareza no que quero falar, e a nossa conversa acaba sempre muito bem. Há um canal no YouTube norte-americano, vou me esforçar a pronunciar corretamente, The Most Epic, uma coisa dessa, se você pesquisar. Nas abordagens que normalmente o jovem faz lá nos vídeos, na gesticulação ele procura sempre fazer o que a outra pessoa que está lá a conversar com ele, então ele passa uma mensagem de que são amigos, tipo, se conhecem e deixa a pessoa mais à vontade. É uma questão muito importante. É claro que você tem que ter as suas próprias características, você só vai ter esse tipo de abordagem quando você se sentir nervoso ou você não está se sentir claro do que queres falar. Então, replica os gestos de cada pessoa. A observação vai te ajudar muito. Então, quais são os benefícios de uma boa oratória? Recentemente aí, quem acompanha o BBB, eu não acompanho as notícias assim, stream, quem ganhou, como é que tá, porque é sempre bom acompanhar isso para tirarmos também aprendizados. Para quem acompanha o BBB, um jovem aí venceu. Há 2 anos atrás, ou há um ano atrás, ou até mesmo na nossa realidade atual, era impossível ele vencer por causa do histórico que ele tem. Para além do histórico que ele tem, ok? Que traiu, tudo mais, muita gente não se sentiria à vontade de estar com uma pessoa daquele gênero. Mas praticamente ele se tornou uma celebridade, se tornou amigo da sociedade. Por quê? Por causa da oratória. Eu acredito se esse personagem, esse sujeito não tivesse uma boa oratória, não soubesse gesticular, não soubesse a dicção, não soubesse a tonação de voz, esses aspectos todos, eu acredito que ele não seria vencedor e hoje ele seria olhado de uma forma totalmente negativa. Muita gente tem explicações sobre o motivo dele ganhar. Para mim é a oratória e outros aspectos biológicos que eu não vou trazer aqui no canal, físico dessa mesma pessoa, mas que eu vou focar é na oratória. A oratória foi o 80% do sucesso dele nesse jogo, ok? Nesse entretenimento. Então é uma das formas que me inspirou também a trazer esse vídeo sobre oratória. Quais são os benefícios de uma boa oratória? Transmissão de confiança, primeiro. Criatividade na comunicação, segundo. Exposição organizada e lógica, terceiro. Quarto, separação de medos. Quinto, desenvolvimento da postura. E sexto, visão nova das coisas à sua volta. São esses benefícios que uma boa oratória vai trazer para si. E eu posso dizer com toda certeza absoluta, com todas as teorias possíveis sobre o assunto, esses benefícios fazem realmente sentido. Eles citam separação de medos. Você, quando tem uma boa oratória, você é um indivíduo que não é que você não tem medo, você não transborda esse medo perante a sociedade, ok? Uma nova visão das coisas à sua volta, isso já é
a cereja no topo do bolo, é o creme de la creme sobre os benefícios da oratória. A maneira como você organiza e estabelece a sua comunicação fará toda a diferença para atingir o sucesso pessoal e profissional. Meus amigos, estudem oratória. Se tem alguma coisa que eu falei aqui que você queira acrescentar sobre oratória, deixa aqui nos comentários, esteja à vontade. Eu vou ficar por aqui e até a próxima.